conversar com o nosso cliente vai fazer nós encontrarmos uma solução muito mais, adaptada e praticamente assertiva para o que o nosso cliente precisa, né, pra pessoa ali, enfim. Porque, cara, não vai ter ninguém, geralmente, assim, que entende melhor o cliente do que o próprio dono do negócio, né. Em teoria, é assim que deveria ser, né. Mas a gente sabe que às vezes precisa fazer uma mentoria ou alguma coisa nesse sentido. Mas, de modo geral, a pessoa que entende o cliente, final, né, a pessoa que está interagindo ali com o agente, é o teu cliente, né. Então, é uma coisa bem legal. E daí, beleza, você faz essa conversa, você faz esse brainstorm, você entende, identifica algumas coisas. Aí sim você pode partir para usar as ferramentas, sabe. E eu indico, inclusive, você até desenhar, né, faz um rabisco, assim, ó, começa com um nó tal, passa para o outro nó, passa para o outro nó, e aí, assim, você vai criando, intimidade com as ferramentas. E aí você, a hora que você vai abrir o N8N, de fato, você vai conseguir chegar nos nós assertivamente, você vai pôr tudo o que precisa, e aí você vai conseguir fazendo os testes, validando, otimizando, colocando um nó novo, tirando, trocando, enfim. E aí entra uma coisa legal, beleza, você fez um protótipo aqui, igual eu fiz aqui, ó. Faz de conta que isso aqui tá um protótipo. Não tá dando muito certo, você percebe que tá lento, você percebe que às vezes algumas respostas não tá muito bem. Aí eu indico você fazer uma coisa, você chega lá pro ChatGPT, você tira um print dos seus nós e você cola aqui, assim. E aí você vem, seleciona tudo de novo e dá um Ctrl C, copiado, e dá um Ctrl V. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas quando a gente copia um nó, eu copio todo o JSON dele. E daí quando eu colo todo o JSON do nó. Então tá tudo o JSON aqui, ó, com todas as configurações que eu deixei, certo? Ó, text, JSON, não sei o que, system message, tá tudo aqui certinho. E daí você explica para ele e fala assim, ô ChatGPT, eu tô construindo um fluxo de follow-up. E esse fluxo, a ideia minha é essa. E, inclusive eu esqueci, mas é ótimo que você habilite aquele. Cadê? Aqui. Esse chat aqui. Nesse caso que ele não está habilitado. Eu achei que ele ia habilitar automaticamente, mas ele não está. Uma forma fácil de se habilitar ele é digitar arroba e selecionar ali. Aí sim você cola aqui o negócio e anexa a imagem, tá? Verifique se está marcado aqui esse NHN Assistant. Aí você explica para ele, dá o contexto e fala assim: este é a imagem de como está o meu nó, e este é o JSON do meu nó, não, né? O meu flow, e esse é o JSON do meu flow. Por favor, me ajude a construir uma lógica inteligente e assertiva para que esse fluxo flua. Aí, poxa, pra vocês terem uma ideia, ele pode inclusive te dar um JSON. Você copia o JSON, joga no seu workflow e testa. Às vezes ele vai estar até melhor, né? O que pode acontecer é ele passar alguns nós que nem existem no N8N. São nós antigos, por exemplo. E aí você pode falar, você pode pegar esse nó e pegar uma versão dele nova que tem lá no N8N, atualizar. Ou você pode falar para ele, ó, esse nó aí na verdade não existe. Tem agora é esse daqui. Aí você manda o nó, por exemplo. É, E aí, cara, o que aconteceu comigo uma vez foi que ele reorganizou o meu flow. Vou dar um exemplo aqui mostrando na tela para vocês. É bem exemplo mesmo, tá? Deixa eu só jogar mais para cima aqui para ficar melhor. O que aconteceu? Não estava muito legal, ele estava redundante, exagerado no meu fluxo, né? E daí que ele falou: olha, eu indico você a trocar, conectar assim, ó. Ele fez para mim para conectar assim.
Cadê? Ah, não dá pra conectar em dois. Enfim, aí esse vem pra cá e daí esse vem aqui. Esse é o melhor jeito. Entendeu? Aí daqui vem pra cá. Sei lá. Olha a confusão que eu fiz desse fluxo que nunca vai funcionar. Mas você entende que o ChatGPT ele conseguiu me trazer uma outra perspectiva do meu fluxo, porque uma coisa a gente sabe, e que é, existem praticamente 1000 formas de fazer a mesma coisa dentro do N8N. 1000 formas de fazer a mesma coisa. Então é muito difícil você chegar assim, como que eu faço tal coisa? Cara, é muitas formas de fazer. Você realmente tem várias formas de encontrar a mesma solução. O que acontece é que às vezes tem formas que são mais otimizadas, tem formas que são mais inteligentes, tem formas que são mais baratas, entende? Então a gente precisa ter essa mentalidade. Bom, acho que eu falei bastante, bastante do tema aqui que eu queria trazer e eu já vou partir então para a hora de ir para a nossa conversa lá na sala, para ouvir um pouquinho de vocês também, ouvir um pouquinho o que vocês têm para dizer e ouvir o feedback também de vocês sobre essa mentalidade que eu quero trazer, ver se eu consegui ser entendido por vocês, se ficou alguma dúvida, tá? Então vamos fazer o seguinte, vou parar de compartilhar aqui e vamos abrir a sala, vamos entrar na sala, na verdade, trabalhando, melhor não, estudando, é a sala que a gente tem usado, né? Porque agora que a gente está no momento de estudo. Então vamos lá, pessoal, vamos para a sala principal estudando. Muito bom, Léo. Parabéns. Aí cheguei, Muito bom, parabéns. Hein? ligar a câmera aqui. Parabéns, Léo. Ô, Valim, obrigado. O que você achou? Ah, como sempre, né? Muito bom. Bacana, né? Queria entender um pouquinho de vocês. Qual que é a parte, por exemplo, do que eu falei que faz mais diferença pro dia a dia de vocês? Ou que você ficou mais empolgado, assim? Quem puder falar aí. Cara, eu gostei bastante nessa parte que tu trouxe lá, de como que você configurou para trazer, de certa forma, os erros para você, sem você ter que correr atrás, porque na medida que a gente vai crescendo a nossa base de clientes, fica meio complicado acompanhar cada erro, né? Geralmente você vai descobrir que deu erro porque o cliente vem reclamar. Então, isso daí é uma ferramenta maravilhosa. Você já desenvolveu? Como é que é? Você está desenvolvendo isso? A parte Para do, erros? a parte do aquele trigger de erro lá, Uhum. tá? Eu já tô rodando. Eu tô rodando com o cliente. Inclusive, foi o que eu comentei. Hoje mesmo eu Tipo, identifiquei um erro por causa disso. Pra falar, isso daí economiza muito tempo da gente, né? Tipo, você não precisa ficar ali acompanhando, né? Sim. E isso daí é maravilhoso, cara. Depois, se tiver um tempinho, se puder ensinar a gente, ou então disponibilizar o template desse daí, ele é como se fosse um vigia dentro do template do cara, né? É igual eu falei, cara, é muito mais simples do que parece. Ele tem dois nós, praticamente, necessário. É o nó error trigger e o nó evolution lá, ou o HTTP request para você enviar para o seu WhatsApp. Então, é só isso. Nem tem template, não tem nada, porque ele faz só ele mesmo envia para você o erro. Ah, Aqui na hora que você tava o que eu coisando ali, ainda eu não tô. tava Oi? prestando tanto. Na hora que você tava apresentando, eu não tava com o olho na tela, eu tava só escutando. Ah, entendi. Mas assim, o que tem ainda para ser feito é a parte da autocorreção. Isso ainda eu não tenho rodando, tá? Eu tô produzindo, mas eu deixei em aberto aqui para a gente
cada um pensando com a sua cabeça aí em alguma coisa para conseguir desenvolver isso junto, sabe? Depois. A gente vem, traz uma ideia, traz uma solução bacana que a gente pode trazer para os nossos clientes. Mas a ideia é, por exemplo, um erro. Deixa eu abrir aqui. Um erro trigger, ele avisa para o próprio workflow que deu algum erro e o workflow se ajusta e corrige esse erro, entendeu? É algo que eu acho que é possível fazer, pelo que eu tenho de conhecimento ali dentro. Eu já vi Isso é algumas soluções parecidas e, poxa, se isso pode fazer, é massa, hein? O negócio é bem interessante. que a gente está Ô, Léo, automatizando. só para fazer um comentário aqui, eu estava acompanhando aqui a explicação, já fiz aqui no meu fluxo aqui, show de bola. Simples, simples. O do error, né? Isso do erro e mandar uma mensagem para o meu É legal. Boa. WhatsApp. É muito bom, cara, porque eu não sei se você fez esse daí também, mas eu coloquei, por exemplo, para enviar para o meu cliente também, porque, cara, isso passa uma transparência, passa uma confiança pro teu cliente, sabe? E poxa, o cara vai ver ali e falou, mano, o Léo é sincero comigo, ele compartilha até os erros que o programa dele tá dando lá, sei lá, às vezes ele nem entende o que eu faço lá dentro, mas ele fala, pô, o Léo tá mandando para mim até o erro que tá dando. E ele sabe que eu recebo também, mas ele faz questão de até de me enviar, tipo, ô, resolve lá, velho. E aí eu resolvo, pô. Mas a minha ideia é ver desenvolver uma forma dele autocorrigir, né? Porque em grande escala, né? De repente, atendendo, sei lá, 5 6 7 20 clientes, e daí dá erro na Evolution API em todos, por exemplo. Porque todo mundo usa Evolution API, não. Dá erro na OpenAI de todos. E aí vai lá o Léo abrir 40 fluxos, mão a mão. Ai, vamos mudar aqui para para cloud. Muda para cloud, muda para cloud, muda, salva, 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 salva. Aí quando eu tiver no 30º, sei lá, no fluxo 40, a OpenAI voltou. Aí, entendeu? Enfim, Ô, Léo, pensando nisso, será que não tem como colocar uma lógica com a condição de if, tipo, fazer como se fosse deixar um vigia monitorando a conexão da OpenAI com o NHN, e uma vez que essa conexão for quebrada, você já ter um outro fluxo paralelo, uma lógica ou, né, ou funciona um ou outro, um fluxo paralelo para acionar o Grok ou o Cloud, e deixar isso já nativo no template? sim, é exatamente isso que eu propus ali para a gente usar. Esse error trigger ali, ele pode funcionar para isso. Por exemplo, o que eu imagino é ter um if e aí você ter dois agentes. O agente com o Grok ou com a Cloud e um agente com a OpenAI. Enfim, os dois agentes têm que estar funcionando, mas cada um com a sua LLM. Aí, por exemplo, antes de ativar, de enviar para um deles, ele vai ter uma conexão com o Supabase, por exemplo, e vai validar se a OpenAI está on ou está off. Se a OpenAI está on, ele vai para a OpenAI. Se está off, ele vai para Grok. Ele vai enfim, pro outro. É muito mais simples do que parece. Tá, A aí Só própria uma OpenAI coisinha, tem, sabe pelo que você aquela tá falando página, aí. só para terminar aqui rapidinho, sabe aquela página status da OpenAI, aquele site? Sim, sim. Você consegue cadastrar um webhook lá e esse webhook ele é ativado toda vez que tem uma notificação nova. Ou você pode fazer um scrapping do site a cada 5 minutos, por exemplo, a cada 10 minutos, coisas nesse sentido. Mas pelo que você já colocou em linha e já colocou em alta escala, o que mais te deu problema até hoje foi as LLM, no caso? De fato, sim. A LLM, ela é a parte mais instável do fluxo, Ô, digamos Léo, assim. aí, como você falou, vai cair a OpenAI e vai para a Grok. Tem como a OpenAI subir e voltar para ela? Colocar Tem? como prioridade?
Igual eu falei, Basicamente com lógica if, né? ele vai passar por o if. Antes de chegar no agente, ele tem que passar por um if. Se tá on, ele vai pro OpenAI. Se tá off, vai para. E aí, esse if é algum scrapping do site status da OpenAI, por exemplo, ou da Cloud, dependendo aí, se você usar. Igual eu falei, é o próprio site do status, depois eu convido vocês a acessarem lá. Ele tem como você cadastrar um webhook. Eu já fiz um teste lá, só que eu não consegui ainda criar enfim, uma validação legal. Eu acho que deve ter até API, você fazer uma requisição API e consultar se o status está, como que está o status. E daí, a partir desse status, você configura uma planilha para que seja on ou off. E daí, o if se baseia nessa planilha. Se está on, ele vai para cima, se está off, vai para baixo. Léo, tu conseguiu fazer alguma integração, se você já tentou, com o Instagram? Da mesma forma que é feito com o Evolution ou não? Cortou aqui para mim, você falou do Instagram, né? Você conseguiu fazer já alguma integração com o Instagram ali? Ou como é feito De com o Evolution? Ou não, nem fazer um tanto? agente, né? De agente pro Instagram eu ainda não mexi. O que eu já mexi foi de análises ou melhor, relatório, que daí é do Meta, né? Relatório de. Ó, o André falou que conseguiu, então. Eu não escutei. Consegui, cara, colocar no Instagram. Mesma coisa, o O André, mesma coisa aplicativo que o lá. Evolution ali, ele responde tudo certinho, manda imagem e áudio, tudo certinho. Cortando, cara. Não tá dando pra ouvir aqui, tá cortando. É meu notebook que tá uma bosta. Acho que é o cortador de ruído, na verdade. Ó. Mas ele perguntou, André, Assim, eu não sei, se tá funcionando igual não sei se eu falei pra ao. vocês, né? Porque assim, eu tô passando por um problema de doença, né? Então eu comecei a ensinar meus filhos, eu comecei a passar todo o trampo pra eles, né, cara? E assim, os moleques estão detonando, porque assim, você sabe que adolescente, assim, os moleques detonam, né? Pega uma coisa e quer destrinchar, e assim, a gente conseguiu fazer funcionar, cara. Legal. Eu sei que dá pra brincar bastante lá. Tem gente fazendo até as integrações, né? O cara vem do Instagram, daí vai pro WhatsApp, aí, ou o contrário e tal. Uma coisa que é legal também que a gente está tentando implementar é o review do Google, sabe? Aquele do quando o cliente vai na sua loja lá e faz Google Meu Negócio, faz uma, avaliação. entendi? O Google Review, né? Que o cliente faz um comentário lá e você responde com a gente também. Isso aí a gente está tentando fazer e ainda não conseguiu, mas é uma coisa que também tem como fazer, entendeu? E Ô fica André, tá me legal escutando bem agora? Tá me escutando bem? Estou escutando, estou Agora escutando. uma ideia que eu já tô. Era pra mim tentar fazer aí, só que eu deixei passar em branco hoje. É você mandar o link automático para os clientes para eles darem a avaliação no Google Meu Negócio. Tipo, o cliente foi ali na tua loja, você já manda, a automação já manda automaticamente para ele, entendeu? Um link para ele Sim. avaliar o Google Meu Negócio. Na maioria dos clientes, vamos dizer assim, 99,9 esquecem de pedir avaliação, entendeu? Isso aí eles não sabem quão Sim, importante é ter uma avaliação boa, cara. isso eu vou te falar uma coisa para você. Tem um cliente, cara, que assim, ele respondia, se os clientes iam na loja dele e tipo ele pedia pro cara ir lá fazer a avaliação, né, deixar uma mensagem. Depois ele vinha e colocava uma mensagem para todos os clientes, a mesma mensagem, né? Então, tipo assim, olha que coisa chata. Tipo assim, o cliente vai na tua loja, você pede pro cara avaliar a tua loja e de repente, por exemplo, você vai numa loja e você avalia a loja do cara e quando você entra lá, tá todos os clientes com a mesma avaliação, né? Então, eu tô tentando usar o analisador de resposta, tipo, de repente o cara faz um comentário ruim, você tem uma resposta, se ele faz um comentário bom, você tem outra resposta. A gente está criando isso aí, entendeu? E o cara falou, pô, meu, legal, porque assim, eu colocava tudo mesmo na resposta para todo cliente, né?
Olha o tanto de cliente que tipo, fica insatisfeito, porque é legal você responder assim, para cada cliente você ter o nome do cara, responder com o nome, responder, né, personalizado, né? O cliente se preocupa muito com isso, né? Bacana, pessoal. Ô, Léo, hoje eu entrei naquele Watermatter ali, né? Que você fez ontem a integração. Hum, Aí achei uma outra API ali que o cara que a API manda foto de satélite, cara, do endereço. eles têm umas coisas bem interessantes lá. Eu fiz a automação hoje e consegui fazer a requisição das fotos ali, só que as fotos elas vieram com uma resolução muito baixa. Eu sei que deve ser alguma configuraçãozinha ali, porque tem na API nos documentos dela ali tudo certinho. Só que olha que interessante, você faz uma automação dessas e vende na área rural ali, por exemplo, Cara, que nem até o próprio site deu a ideia, entendeu? Para é, eles ter uma base de cálculo para plantação, por exemplo. Né? sim. Eles veem a foto de satélite da propriedade deles ali e o próprio API já calcula o terreno do cara e já manda quanto de, tipo, qual que seria a proporção de plantação que o cara faz, um exemplo, sabe? Cara, e aí já entra até num um grande negócio, né, velho? Quando a gente fala de agro, né, pô? O agro é Aqui, top, será que agro é pode top. fazer? Será Como que eu pode disse assim, não é, fazer? não é para aquele, não é pro Zé da esquina que faz, que tem ali um sítio grande, mas planta 3 hectares de milho, não faz saber nem mexer, né, na Aqui, tecnologia ali, vai ter que ser o pela cara mesmo. foto, dá para ver se tem praga ou não na É, plantação. Qual praga cara, que tem. exatamente, dá pra ver a umidade do solo, cara, pra Dá você ter pra uma ideia. treinar uma IA pra fazer entendimento disso aí também, inclusive. Analisar as fotos e passar. Tipo assim, você cria um agente de WhatsApp que, que faz essa requisição toda semana, por exemplo, e manda no WhatsApp do fazendeiro lá. Fala assim, ó, o seu João aqui ó, acabou de fazer uma análise aqui. Poxa, acho que na zona sul da tua plantação tá vindo uma infestação ali de tal coisa, pô. Vamos tratar ali. Aí o cara já, pô, velho, não tinha visto isso aqui ainda. Vai ver, Some, né? começou um esbranquiçado nas plantinhas lá no canto, e, pô, era fungo de não sei o que lá. As fotos satélites elas são atualizadas, se eu não me engano, a cada 2 dias. Então ela é bem, como eu posso te falar, é bem atual assim para você ver uma foto de satélite há 2 dias. Hoje é bem atual, entendeu? É. Você tem como É o programar. mesmo aplicativo, é o mesmo de ontem? É o mesmo site, só que daí você vai ali e vê que tem o API Agro. Esse ali é o API do Watermatter ali, né? Que é o do tempo, né? Esse outro é o API do API Agro. Open. Rapaz, eu tô apanhando aqui, eu vou entrar até ver se alguém pode me ajudar. Deve ser um problema simples. Eu não consigo, eu tô tentando utilizar o RAG, né? Para tirar o prompt do agente e utilizar o Vector Store Tools. Rapaz, eu não consigo, não. Eu não consigo que ele verifique, tá entendendo? As tabelas tá tudo certinha, tudo bonitinha, várias tabelas, tabela de venda, tabela de documentos, tabela de cérebro, vamos dizer assim, mas eu não consigo. Alguém tem esse mesmo problema? Cara, tenta aplicar o que você aprendeu hoje aí. Mas Uma, assim, talvez Pior que não dá erro. ô Pior que não Jesus, dá erro. Ele ô não Jesus, dá erro nenhum, entendeu, Léo? Não dá erro nenhum, só não verifica a tua. Talvez Jesus, possa ser, mano, em relação à atualização. Dá uma olhada como é que tá a atualização do seu NTN, que eu tava com muito problema no RAG também. E aí eu tava falando com o Léo, tal, o Léo olhou e tipo, não tinha problema nenhum. Cara, era atualização. Atualizei e funcionou tudo, cara. uma Agora, se não olhadinha na tua for, LLM também, dá uma experimentada com o 4O ali, que gaste um pouquinho só pra ver. Aí, às vezes é o Mini que não tá dando conta ali do teu. ou então reforça no prompt o principal que você quer. Deixa lá, a gente tava falando, acho que com o Francisco, acho que anteontem, vendo o follow-up dele lá, e a gente fez um acerto no prompt dele também, que ele tava se perdendo e não tava voltando com a conversa. Tenta reforçar para as primeiras linhas do prompt lá o que você quer, porque programação e a linguagem de programação da IA, ela funciona igual uma programação de CLP, ela sempre pega o que está primeiro
E às vezes se tem uma função que era para ter feito primeiro lá embaixo e ela não passou por ela antes, ela nem vai ligar, ela vai passar aquilo lá. Uma coisa que eu posso reforçar também é que quando a gente tá fazendo esses testes, é importantíssimo que a gente limpe a memória do agente. Eu já falei isso algumas vezes, mas é sempre importante reforçar. O agente, ele tem como prioridade algumas coisas. E uma das coisas que ele prioriza é a memória, né? O que foi conversado na memória. Por exemplo, você testou o agente sem a tool e falou para ele, consulta o clima. Aí ele vai tentar usar uma tool e não tem. E aí ele vai falar, não sei o clima. Ou ele vai inventar o clima. Aí você instala a tool, não limpa a memória e testa de novo. Qual é o clima? Ele vai perguntar para a memória primeiro, depois vai tentar usar a tool. Só que se ele vê na memória que ele não sabe, ou enfim, que ou passou uma coisa que ele inventou, ele vai falar de novo aquilo. Porque é um caminho mais curto, entendeu? Imagina que usar a tool, ele tem que sair de casa, ir procurar, ir trabalhar, e usar mais créditos, usar mais coisas. E não, ele não quer gastar mais, ele quer ser econômico. Ainda mais o 4 Mini, ele quer ser econômico. Ele não quer ir além. Então ele vai procurar sempre na memória. E daí, se a memória tem alguma informação sobre o tema, ele vai passar o que está na memória. E muitas das vezes é uma coisa errada. Então é por isso que a gente fica limpando a memória nos nossos testes, porque senão ele vai ficar sempre voltando na memória, porque é o caminho mais curto, né? O caminho mais barato. Faz sentido? Total sentido. Ô, Léo, sabe dizer como é que faz para limpar? Na maioria das vezes tem fluxo que a gente faz, ou escolhe o português ali, né, de memória, de banco de dados ali, ou Redis. São duas perguntas, na verdade, que eu tenho dúvida aqui, até porque os fluxos, eu acho que são teus ali, que estão com a tua assinatura. Como que faz para limpar, primeiro, a memória do Redis, quando a gente usa ele no agente, né? Supabase ali, você vai lá, limpa ali o chat, limpa a memória de usuário que ele cadastra ali, beleza, ok, deu boa. Mas e no Redis, como é que faz? O Redis, eu criei aquele agente lá. Eu acabei colocando do Redis porque eu estava testando ela mesmo para esse tipo de memória. Mas, na verdade, a memória do Redis, ela é uma memória para cache, né? Então, ela é uma memória de curta qualidade e de curta duração, assim, sabe? Essa é uma Então, pergunta que eu queria fazer também, cara. é, Se eu- ele vai recarregando, se ele vai pesando o sistema, porque eu não achei maneira tipo, de apagar o Redis. Então é tipo Eu pergunto isso que eu não achei também. tem forma, sim, você pode fazer uma requisição lá para algum nó. Tem nós do Redis, né? A gente até usa ali para fazer empilhamento. Tem, da mesma forma, quer ver? Eu vou compartilhar aqui rapidinho para vocês verem. Eu tava fazendo isso aqui já, acho que no fluxo de ontem. Não, quem tava construindo aquele fluxo que a gente começou a construir lá de follow-up, a gente construiu junto aqui no chat. Eu fiz algo parecido. Vou esperar o pessoal entrar aí, tá entrando? Pra assistir. Galera, tem que entrar lá e clicar lá na tela lá pra assistir. Aí entrou mais alguém. Eu não consigo ver. Aqui. Tem 4 pessoas. Bom, vocês dois já estão aí, eu vou falando. Que quem quiser ver, rapaz, clica lá. Tem esse nó aqui, que é o Chat Memory Manager. Ou seja, memória, gerenciador de memória de chat. Qual que são as ações dele? É inserir mensagens e deletar mensagens. Então, o que vocês podem fazer? Você pode vir aqui, deixar como deletar. Qual que é o método de deletar mensagem? As últimas duas? Ou todas? Vamos limpar tudo, né? O que a gente está testando aqui, a gente vai limpar tudo. Aí faz de conta, então, que aqui nesse agente... Deixa eu limpar esse aqui, que eu fico agoniado. Peraí. Opa, esse aqui eu não precisava.
Aqui nesse agente, ó, vou fazer um teste aqui ao vivo com vocês. Vou criar um chat aqui, trigger. Vou colocar o Grok só porque sim. Não vou ficar gastando meus créditos lá em chat. E vou colocar aqui um heads, igual tem lá no do iPhone. Então, ele vai pegar aqui, season, time, live, não sei o que, deixa igual tava aí. E agora aqui, vou ativar, né? O que ele tá dando de erro aqui? Vou apagar essa coisa aqui, não precisa de nada. Tá. Então, o que vai acontecer? Eu vou deixar isso daqui e eu vou fazer um teste. Ó. Primeiro eu vou copiar esse ID aqui. O que acontece? Quando a gente cria um chat memory, né, ou melhor, esse teste de chat, ele me cria um session ID. Tem um session ID aqui. Eu posso resetar também. Criou outro. Só que a minha memória ela vai ficar guardada naquele chat lá. Naquele session ID, que eu não copiei, então eu perdi. Eu não sei, eu não decorei aqui. Então vamos fazer um teste aqui. Oi. Olá, oi, tudo bem? Qual é o problema ou assunto que você gostaria de discutir? Estou aqui para ajudar. Já vimos que o Grok é meio esquisito, deu 2, 8, 2 vezes, né? Aí, por exemplo, meu nome é Leonardo. Oi, Leonardo, prazer, você né? Qual é o meu nome? Seu nome é Leonardo. Ou seja, ele conseguiu consultar no Reddit que meu nome é Leonardo, certo? Agora, se eu colocar aqui para deletar a memória do Heads, só que ele vai pedir um Session ID. No caso aqui, ele tá pegando do nó anterior, né? Ele tá pegando a chave do Session com um nó anterior. Não tem nada, não tem nenhum nó anterior aqui conectado. Então, é melhor eu definir aqui embaixo, fixo. Eu venho nesse Session ID, copio. Opa. E colo aqui o ID. Beleza? E aí, o que eu faço? Eu executo. Executei. Agora eu pergunto para ele aqui. Não tem conhecimento sobre você, pois é a primeira interação. Pegaram? Ah, show de bola. É como se fosse o Windows Buff Memory, né? Na verdade. Esse chat aqui, ele é de buffer, né? Ele é de cache, ele não serve para ser memória com histórico longo. O ideal é a gente pegar um Postgres mesmo. Tem gente que usa esse Zap aqui, Zip, acho que é a pronúncia. Mas o Postgres é legal pela vantagem de você colocar lá dependendo da sua inicial aqui, né? Você jogar lá no Supabase, pô. Mas dá para fazer a mesma coisa, tá? Em vez de você abrir o Supabase e apagar, você pode vir aqui e colocar o Postgres aqui, entendeu? E daí ele vai apagar. Só que se eu fizer desse jeito aqui, não vai dar certo, porque quando eu ativo esse menino aqui, ele não identificou o Session ID porque não tem nenhum nó anterior conectado aqui. Não, sim, entendi. A parte do empilha áudio e empilha texto ali também funciona da mesma maneira, então ele vai só guardar o Ele envio da armazena por um mensagem. tempo. Até porque se vocês abrirem lá o, o RAG lá, por exemplo, eu nem atualizei aqui o nó do Evolution ainda, não coloquei. Mas se você abrir o RAG aqui, ó, ele tem já a parte de deleta. Então aquela memória ela fica só até aqui. Passou aqui, ela apagou. Sumiu. Eu já vi gente que deixa, por exemplo, aqui
o nó de deletar, né? Esse nó de deletar, os caras colocam ele lá no final do fluxo. Para assim que terminar o fluxo, limpar a memória. Só que o que às vezes acontece? Mandou, fez a mensagem, deu um erro aqui. Aí voltou. Ele Aí vai mandou outra. remontar as mensagens tudo em Aí cima. ele vai travar. Aí ele vai ficar dando nada a fazer. Ou, enfim, ele vai bugar. Porque não apagou. Aproveitando esse nada a fazer aí, eu vi que tu colocou, eu fui testar com outra parada ali, eu copiei esse bloco aí para fazer outra coisa. Aí eu tava executando e não tava indo, ele tava subindo para a parte de cima. Por que você colocou para limitar com 8 caracteres, nada faz, e depois, tipo, acima disso ele prossegue? Eu limitei o ID, né? O ID ele tem mais de 8 caracteres, né? Então é pra passar só o ID da mensagem, na real. Isso ali ele fez pra não. A gente não ficar em loop infinito quando você vai e manda uma mensagem pra você mesmo, entendeu? Aí a LLM fica conversando com você mesmo ali, se não tiver aquele ali. É isso, né? Aqui, na verdade, ele vai filtrar o ID, né? Ele vai pegar só o ID. Então, ele pega o tamanho do JSON message dentro dos campos iniciais, content, ID, message. E aí, se esse ID for maior que 8, ele vai colocar aqui, né? E também é a parte do... Deixa eu ver que eu fico saindo sem querer. Então, eu tava testando, Ele mandando o erro. compara com o ID aqui, né? Se esse ID aqui é igual a esse, não é igual, ele fica aqui em cima. Tava indo pra cima. Eu achei que esse maior aí, 2, era o tamanho da mensagem. Tipo, você tinha colocado 8. Tipo, se a pessoa não falar um oi, tudo Não, bem, ele não responde. é o tamanho do ID. Quer ver? Eu até tenho ele. Um Então, teste se aqui. não tem nada a ver com a mensagem, por que será que ele não estava passando para o próximo fluxo? Será que é porque ele não estava dando match naquele É, outro. provavelmente porque você ficou testando um monte de vezes e ele tava dando algum erro, tipo aqui. Ele tava dando erro no obtém. Aí ele vinha, acumulava o texto e na hora de obter dava erro. Aí você mandava um. É verdade, Zac. É só você mandar com outro número que volta a funcionar normalmente. E É verdade. daí. Mas Aconteceu aí. isso comigo hoje. Não, mas tava dando erro mesmo no meu, por isso Mas a que. forma mais. Na verdade, mais assertiva de você corrigir quando tá travado aqui em cima é você limpar o seu heads. E aí, para limpar o heads, tem um comando. Que daí você faz lá no seu. No console do heads. Sei. É um comando específico que eu não sei de cabeça. É flush all lá, heads flush all. Você joga ele lá. Se desligar o head e desligar de novo, ele também já não limpa ou não? Não. É a mesma coisa você desligar e ligar aqui. Funciona, não muda nada. Dá uma pesquisada nisso aí depois. Mas eu tenho o código. Eu posso te passar depois. Se acontecer Beleza. esse problema de novo. Mas é um código simples. Você abre lá o seu painel no Portainer, abre a sua stack do Heads, vai lá no console e sobe um comando. E ele vai, tipo, fazer. Ele vai executar praticamente esse nó aqui. Só que Porque ele eu vai acabei executar o nó tirando. bem robusto. Daí ele vai limpar e não vai dar nenhum tipo de erro pra você. Daí. Eu não sei se tem influência por ter dado erro, mas naquele nó do Supabase ali atrás, eu tirei a etapa do Supabase desse meu fluxo. Que eu Essa tô parte toda montando. aqui? Essa parte do Supabase eu tirei. Então, tipo, eu liguei o merge direto ali no switch para ele fazer a seleção de mensagem, se áudio, se imagem, essas coisas, para ele continuar. Ele não faz nada no Supabase e segue o fluxo. Mas você não Aí, cria o Session ID ou você tá usando outra coisa pra Session ID? então, eu tô tendo um problema agora no meu agente aqui por conta da falta do Session ID. Teria uma outra maneira de eu criar esse Session ID sem ter o Supabase Tem. Você integrado? pode usar o número do WhatsApp como Session ID. Ah, boa. Vou fazer isso. Pode usar ele como Session ID. Eu não O número do recomendo caso muito, mas pode ser. do cliente, do lead. É o número do lead. Ah, tá. O Session ID você tem que lembrar que ele é como se fosse um endereço Identidade, de. né? Com o CPF, É, na verdade. é o endereço daquele lead lá, uma identificação dele.
Não, beleza, vou usar ele aqui então. Eu tava exatamente travado agora num erro por conta da falta do Session ID aqui. Show de bola. Vazou meus fluxos aí. Mas agora é isso, é pegar o que tem, modelando e tentando e fazendo de outra forma e que nem se falou, né? Colocar no papel. Acho que a melhor forma que tem pra fazer é rascunhar primeiro no papel mesmo, cara, porque eu tô fazendo um fluxo aqui para atendimento de uma clínica de psicologia. Então eu uso partes do que você já tinha feito ali no RAG e tô modelando Sim. para outra coisa também. Então, É, a que eu ideia não é vi, essa. eu tô desenvolvendo. O negócio, mano,